Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui na Resenha TV. Dessa vez num clássico que sempre tem fortes emoções, lances inacreditáveis, muita confusão. E deu Vasco, né? Vasco 2, Fluminense 0, vitória. E eu, Pedreiro, vou comentar um pouquinho sobre esse jogo com meu amigo Fabinho. Antes de mais nada, queria falar da escalação que o Vasco veio com o melhor que tinha. O Vasco veio a campo com Léo Jardim no gol, Robert Renan e Carlos Cuesta na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, botou Paulo Henrique de volta na lateral direita, no meio Barros e Tietê na vaga do Hugo Moura, que estava suspenso, Coutinho, e no ataque se manteve o Verratti no banco, que foi com Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. E eu gostei de manter essa escalação, gostei de manter essa estrutura. E aproveitando, né, queria perguntar pro Fabinho, pô, foi um jogo duro, mas de verdade, muito bom ver essa maturidade no time, né, Fabinho? Porque foi um jogo difícil e mesmo assim o Vasco conseguiu superar. Sim, verdade. Boa noite, amigos. Boa noite, Felipe. Realmente, jogo difícil, como todo clássico é. O Fluminense começou dominando as ações do jogo, tentando encurralar o Vasco no começo do jogo. E já no comecinho, logo aos 4 minutos, o Jardim operou um milagre num chute do Cano, numa falha do Barros, uma defesa absurda. E vamos ser sinceros, ainda bem que a lei do ex passou em branco hoje, porque o Vasco adora sofrer dessa lei do ex. É, Especialmente com o Cano. sim, e que fase do Cano, né? A gente fala do Verratti aqui, mas a fase do Cano também tá horrível. Bom, É, mas o Vasco ele melhorou no jogo, a partir dos 25 do primeiro tempo. Coutinho aparecendo mais pro jogo, vindo buscar a bola atrás, o time botou a bola no chão, começou a tocar e atacar muito pelo lado direito nas costas do René. e inclusive o Vasco forçou muito essa dinâmica. Eu tava lá no estádio, né, inclusive, fiquei lá na leste. Bicho, o Vasco buscou muito essa bola nas costas do René que você falou. Porque ele é mais lento, ele é um lateral que fica mais na defesa. Mas o meio tava muito arame liso com o Tietê, cara. O Tietê não tava bem. Eu falei que tinha gostado da escalação e tudo, porque é o melhor que a gente tem mesmo. O problema é que o Tietê ele não dá pegada. Mesmo que o Hugo Moura tenha muitas limitações, ainda assim o Hugo Moura é muito necessário pra gente manter essa intensidade. E eu acho Manter que o esse Tietchan ainda time. não voltou bem da lesão. É, ele não voltou, porque antes da lesão ele estava muito bem, só que ele até agora não reestreou, por assim dizer. E ele estava segurando muito a bola, né? E tinha muito jogador que estava brincando. É legal ver isso quando dá certo, mas, pô, ele segurava a bola para fazer jogada bonita. Tinha vezes que o Robert Renan tentava driblar e o Robert Renan foi bem. Não tô criticando a partida dele, mas tô falando que senti que faltou um pouco de seriedade que o clássico pede. Não digo que não pode driblar, pode. Só que eu via que estava inventando muita moda e não tinha objetividade, tinha dificuldade no terço final, e enfim. E quando tudo parecia se encaminhar para o primeiro tempo 0-0, PH desarma o Serna, recuperou a bola e tocou para ele, pro Imperador da Colina, que girou sozinho e bateu fraco, mas a bola contou com o Dzic e matou o goleiro Fábio. O Vasco foi para 1-0, gol do Ryan e um saldo positivo porque foi o jogo, que o Vasco poderia ter saído atrás. E que jogador o Ryan, bicho. O Ryan, ele é um jogador muito diferenciado. São. Amarelinha nele. Ah, não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum absurdo. Eu acho que, sinceramente, é um jogador pro futuro. Ele sempre foi muito bem na base, ele batia de frente com, pô, Endrick na época da base, tá ligado? Ele não era um jogador qualquer. Ele era um jogador que era imponente na base. Ele era um jogador que ia pra dentro, um jogador que resolvia jogo. Ele é um cara, assim, fantástico. Eu acho que é muito legal ver isso, porque a gente ano passado, pô, tava querendo trocar ele com o Botafogo por aluguel no Newton Santos, né, pô? E Ainda bem hoje, que não aconteceu. e hoje ele é titular absoluto, porque o que faltava pra ele era talvez um cara como o Diniz enchendo o saco dele pra falar, cara, você tem potencial pra pegar a bola e sair correndo e resolver. E ele tava sumido. Uma bola resolveu tudo, né, Fabinho? Sim, depois do gol que ele fez, o jogo foi outro, o Ryan foi outro. E não é à toa que a gente vai falar disso, o lance do segundo gol marcado pelo Nuno começa com a jogada dele.
E eu acho que o clima do segundo tempo passa muito pelo segundo gol, que nem o Fabinho comenta, né. Tipo assim, esse segundo gol é fundamental, porque o Andrés Gomes faz um corta-luz lindo para o Ryan, que sai correndo por dentro, ele solta uma bomba para o Fábio, que acaba não segurando legal a bola, o Andrés chuta, o Fábio tira, mas no rebote lá estava o Nuno, português que marcou contra todos os rivais esse ano. Jogador fundamental para um time, o ponta cerebral, e aqui o jogo acalmou e o Vasco assumiu as rédeas. Curioso, né? O time estava pior quando estava 0 a 0 do que agora, que estava 2 a 0. Antes do jogo, era todo do Flu, antes do primeiro gol do Vasco. O Fluminense tinha posse de bola, mas não conseguia converter essa posse de bola em chances claras de gol. Mas depois do segundo gol do Vasco, marcado pelo Nuno, o Fluminense parece que largou o jogo de mão. Quero destacar que nesse jogo, após 2 a 0, o Robert Renan atacava, o Coutinho desfilando em campo, deixando o Martinelli na saudade o tempo todo. E aí o Vasco começou a botar na roda. Olé para um lado, olé para o Exatamente. outro. Não, e a torcida foi junto, né, a torcida ficou: "Olé!" Pô, cara, o Fluminense ficou sem reação e sinceramente, se eu estivesse no lugar do torcedor do Fluminense, eu estaria muito chateado, porque de verdade, eles estavam sem sangue total, o Vasco estava tirando onda com eles o jogo todo, eles nem E olha, eu vou te falar, 2 a 0 ficou barato, viu? ficou barato, podia ter sido mais. E tipo assim, cara, as páginas de Fluminense provavelmente devem ter comentado até melhor que a gente. Porque eu vi jogadores totalmente sem sangue ali, tipo, o único que demonstrou sangue, e vamos ser honestos, ele é burro, ainda bem que não veio pro Vasco, foi o Canóbio. Porque o Canóbio, ele é exatamente esse tipo de jogador. O Canóbio é um cara que fica: "Não, que eu vou correr, eu vou buscar a bola lá na defesa". Bicho, para, você nem tem qualidade. Tanto que ele é ruim, ele é um jogador que tem uma cara, assim, que é enjoado, e é ruim ainda por cima. E o Coutinho jogou demais hoje, cara, e segue jogando demais. Quando o Coutinho tem um time mais móvel, a gente ficou falando, né, que o Vasco cresceu no jogo e esse crescimento passou exatamente pelo Coutinho. Porque ele é um meia que dita o ritmo do jogo. Ele é um meia que todo jogo passa por ele. Ele é craque e eu digo com tranquilidade. A exigência na seleção tá tão baixa que muito brasileiro deposita esperança num cara que nunca deu sinal de melhora, que é o Neymar, que supostamente salvaria a seleção com a perna só. E vamos ser honestos, se o Neymar faz tudo que o Coutinho faz, ele estava na seleção de maneira incontestável. Detalhe que o Coutinho foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 pela seleção. Exatamente. Que tem gente comprometida e a gente não tá nem aí. Tipo assim, o Coutinho tá jogando, eu acho que vale teste sim. Eu acho que é importante testar. Talvez ele não tenha intensidade, mas acho importante a gente dar uma oportunidade, né, cara? Ele é diferenciado, ele é muito absurdo, muito diferente. Bom, eu quero ressaltar duas coisas aqui que eu não posso deixar batido. Como o Ryan é monstro, 30 milhões por ele, mano, é pouco, viu? Por isso que o Vasco tá tentando renovar com ele por mais um tempo, para aumentar o valor da multa e o Vasco conseguir mais dinheiro com ele. Exatamente. Porque, pô, cara, ele tem vaga, ele é diferente. E, no geral, no restante do jogo, o Vasco não sofreu, né? Robert Renan e o Cuesta foram seguros mais uma vez, né, Fabinho? Mais uma vez, o Barros foi um pitbull, inclusive teve até rufi-rufi, tá? E Eu o Léo ouvi, Jar aham. E o Léo Jardim mostra porque ele é o mais bem pago do Brasil. Ele decide jogo, todos os lances de perigo do Flu na reta final, ele conseguia sair bem, que era um problema que ele tinha dificuldade de sair do gol. E no fim foi uma atuação correta, protocolar, garantiu 3 pontos. pois é, foi um jogo bem. E aquele negócio, né? Clássico não se joga, clássico se ganha. Exatamente. E assim, acho importante aqui, a gente vai fazer algo aqui um pouco diferente, a gente quis mudar. E agora, ao invés de termos uma tier list, vamos coroar o nosso rei da resenha, Fabinho? Vamos? Vamos O nessa? Quem e será que vai ser, né?
E o rei da resenha do jogo de hoje foi o protagonista que proporcionou a alegria geral da torcida. Após a análise de possível resenha, eu te pergunto, Fabinho, oi, boa noite. Será que vai ter gol do Raia hoje? E esse é o nosso rei da resenha de hoje. Jogador monstruoso, um cometa em campo que precisa de uma bola para resolver. 6 gols nos últimos 6 jogos, uma joia. Meteu gol em quase todos os times do G12, eu acho. Ele só não fez gol no Galo, no Palmeiras e eu acho que o Grêmio talvez, mas a maior parte do G12 ele fez gol. E, sinceramente, até 40 milhões é pouco, tá, Fabinho? Mas, enfim, esse foi o Ontem foi nosso uma noite vídeo. perfeita, né? A torcida compareceu em peso, fomos maioria como sempre. Vitória dentro de campo, e eu quero também ressaltar uma coisa. Que camisa linda que o Vasco lançou. O Vasco não cansa de querer tirar todo o meu dinheiro. Que camisa linda. Não, não só a camisa, né? Eles ainda fizeram uma campanha legal, né? Eles fizeram uma campanha no Roblox com a camisa, pô, muito bacana. O Vasco ontem no Maracanã tava bonito, a torcida foi junto, foi até um público legal, foi 53 mil pessoas presentes no Maracanã. Claro, compensando a ausência de uns consideráveis torcedores tricolores, né? Mas enfim, acho que é isso que temos a dizer. Espero que vocês tenham gostado. É, se você curtiu, deixa o like. Se você quer acessar mais conteúdo, dá aquela moral. Nosso Analytics mostrou que a maior parte dos nossos ouvintes não é inscrito. Então se inscreve aí se você quiser apoiar nosso projeto. Muito obrigado pela audiência. Inclusive, quinta-feira de noite teremos um Resenha Cast analisando a rodada do Brasileiro, analisando a rodada da Champions, falando sobre assuntos diversos de futebol. Então, se você quiser colar com nós, soltar aquele debate, dar aquela conversada com a gente, vai estar eu, o Fabinho, o PH, o Vitor, que comentam os jogos do Flamengo. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela Vitória, sua audiência. Vascão. Vitória Vascão e dá-lhe resenha.